Nossa, certeza. Nossa senhora, que tecnologia, hein? Boa, boa. Vamos detonar. Às 10, hein? Eu garanto. Vem comigo, vem comigo. Bom, ó, então somando as 10 de criminalística, mais biologia, mais medicina legal, 27 questões, hein, pessoal? 27, isso mesmo, 27 questões. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu colocar gravar para vocês. Espera aí. Isso aí. Então, pessoal, agora medicina legal, né? Medicina legal tem meu coração. São 12 questões. Então, Olha, o Thiago saiu, depois eu... Depois chora para ele aí, se rola um bônus com legislação, chora para ele. Então, vamos lá. Galera, o que eu fiz? Eu mandei aquela listona. Gustavo, criminalística são 10 questões, medicina legal 12 e biologia 5, tá? É bastante coisa, tá? Então, galera, é o seguinte, eu mandei a lista para vocês de medicina legal, né? Uma pequena lista de 158 exercícios. Vocês devem ter falado, essa professora tá ficando louca, mas é que foi o seguinte, eu peguei o edital de vocês e selecionei pelo que concursos todas as provas que tinha da OCP. Dentro da OCP, eu separei todos os tópicos que vão ser cobrados na prova de vocês, que eles colocaram no edital. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, são 12 questões. Então, eles trouxeram 9 tópicos no edital, ou seja, vão ter tópicos que vão ter mais de uma questão, tá? E aí é disso que eu acho que eles vão cobrar tudo. Diferente do que aconteceu em biologia, medicina legal, eu acho que eles vão cobrar tudo. Mas, claro, vão ter algumas questões, algumas temáticas que o foco vai ser um pouquinho maior, que eu tenho certeza que é a traumatologia forense, tá? A traumatologia forense, pelo menos umas 2 questões aí vem, beleza? Então, vamos lá. Quem me conhece, né? Obrigada, Lorraine. Quem me conhece sabe que eu gosto de dar aula rabiscando, assim, online. E aí eu não sei o que aconteceu, que não deu para rabiscar, mas não tem problema, já abri um writer aqui, vou fazer um arquivo escrevendo enquanto eu falo aqui com vocês. E aí, depois eu posso até mandar o meu rabisco, que eu sei que tem gente que gosta dos meus rabiscos, tá bom? Então, aí eu mando para vocês. Ah, entendi, Anne, deve ser por isso, porque eu adoro ficar rabiscando. Mas aí eu já tive uma ideia aqui agora, que eu acho que vai ficar bem bacana, que eu vou fazer um arquivo no Writer, bem separadinho das questões, aí eu mando para vocês, que aí depois quem não quiser assistir a aula, ou tiver com pressa, quiser ler o resuminho, vai ficar show também, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela, e aí eu vou falando para vocês a questão que eu estou falando, tá? Que eu vou trabalhar e o porquê. Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos começar com a questão aqui de número 5. A questão de número 5, tá aqui. Diz o seguinte, quanto à sobrevivência, assinale a alternativa correta em relação à morte agonizante. O que acontece? Olha só, por que eu escolhi primeiro essa questão? Se vocês pegarem aqui no primeiro tópico do edital de vocês, e isso aqui que eu tenho aberto é o edital de vocês, tá? Tá aqui, conceito de morte natural e morte violenta e tipos de morte violenta. Então, eu tenho que falar do conceito, porque quem já é meu aluno sabe que não é assim, morte é morte. Tem diferentes tipos de morte, tá? E aí, pessoal, no tópico de vocês está falando diferença entre morte natural e morte violenta. E é o que eu já vou colocar aqui para vocês, ó. A morte natural... perdão aqui. A morte natural, ela provém de uma causa natural, como o próprio nome diz, que é uma patologia prévia ou alguma causa em decorrência, alguma causa em decorrência interna no ser humano. Então, por exemplo, um infarto, tá? Por exemplo, alguma doença, no caso da COVID, enfim. E a morte violenta, ela provém, olha só,
de uma causa externa, tá? Então, eu tenho uma ação externa. E logo de cara, eu quero que vocês diferenciem uma coisa aqui que pode vir na prova de vocês. Quando eu tenho morte natural, não vai para IML, tá? Morte natural é SVO, que é Serviço de Verificação de Óbito. Quando eu tenho uma morte violenta, aí vai para o IML, tá? O Instituto Médico Legal, que é chamado de SML também, Serviço Médico Legal. As mortes violentas, elas podem ter 3 causas jurídicas. Olha só, causas jurídicas, que são elas: homicídio, suicídio e acidente, tá? Mas causa jurídica não é causa médica. Causa médica, a causa médica é descoberta no IML com a necrópsia, tá? Então, pessoal, quando um corpo vai para o IML, ele não vai para se determinar a causa jurídica, ele vai para se determinar a causa médica, tá? Então, gravem isso. Então, pessoal, aqui eu já defini para vocês, basicamente, esse primeiro tópico do edital de vocês. O meu toque não me deixa sem colocar o justificado aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos analisar a questão. Ele quer saber de morte agonizante. A morte agonizante é aquela quando a pessoa fica agonizando, tá? E aí, pessoal, dentre essas alternativas, olha só, é aquela de efeito imediato e instantâneo. Isso aqui é morte súbita. Então, subitamente, a pessoa morreu, tá? Agonizante é aquela que se arrasta por dias ou semanas após a eclosão de sua causa básica. Perfeito. Essa daqui é a nossa alternativa. Por quê? Quando vocês têm uma morte agonizante, eu posso ter uma morte agonizante em decorrência de uma causa natural? Posso, tá? Por exemplo, o caso da Covid. Tinha pessoas que morriam agonizando por falta de ar, tá? Ou eu posso ter a morte agonizante em decorrência de um trauma externo? Eu também posso ter uma morte agonizante em decorrência de um trauma externo. Olha só, tem um tipo de morte que é chamada de síndrome de imersão do adulto, né? De hidromersão, enfim, do indivíduo adulto. O que acontece? O indivíduo, ele cai numa piscina ou num rio, ou no mar, enfim, e ele começa a ingerir água, e essa água vai entrando no sistema respiratório dele e vão explodindo os alvéolos pulmonares, que, como nós sabemos, já vimos em biologia, o alvéolo pulmonar é onde ocorrem as trocas gasosas. Em decorrência disso, vamos supor que ele seja socorrido, ele está vivo, receba massagem cardíaca e tal, porém, depois de um dia, ele pode evoluir a óbito. Por quê? O que acontece? Ele vai, em decorrência dessas microhemorragias que foram causadas no pulmão dele, em decorrência das lesões que aconteceram nos alvéolos, ele vai perdendo sangue aos poucos, tá? Ou então, uma morte agonizante pode se dar também quando a pessoa leva um tiro num vaso calibroso, mas aí não dura dias, pode durar algumas horas, mas isso seria uma morte agonizante, ok? Então, letra B é a nossa resposta. Letra C é aquela oriunda de um estado mórbido, adquirido ou de uma perturbação congênita. Isso é morte natural, tá? Há entre o seu início e fim apenas alguns minutos, não dando tempo para um atendimento mais efetivo. Não, isso aqui não é morte agonizante, é morte súbita, morte repentina, pode aparecer para vocês também. E tem origem por ação externa. Pessoal, olha só. Falou de ação externa, associem a morte violenta, tá? E mais raramente interna, em que se inclui um homicídio, suicídio e acidente. Então, tá errada. E aí, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu falei para vocês, morte violenta decorre de uma ação externa. E aí eu falo, e a pessoa que morre em decorrência de uma intoxicação exógena? A intoxicação exógena, ela pode se dar pela ingestão de drogas, que é a famosa overdose, e pode se dar também pela ingestão de medicamentos distintos de drogas ilícitas, tá? É que a gente tem mania de tratar droga como sendo algo ilícito, mas o medicamento também é uma droga, só que é lícita, tá? Então, quando eu tenho essa finalidade de ingerir uma substância
substância para cometer um suicídio, isso tem uma causa externa. É claro que eu vou morrer em decorrência das alterações que essa droga vão causar no meu organismo internamente. Porém, pode ser a ingestão de um veneno, por exemplo, uma soda cáustica, que vai corroer toda aqui a região do meu esôfago, do meu estômago. Porém, a finalidade foi o suicídio. Em decorrência disso, também é considerado uma morte violenta. Beleza? Então, cuidado para não errar isso, tá? Deixa eu ver. Se tem alguma causa física, é certo também. Isso mesmo, tá? Causa física, ela também entra na parte de traumatologia, gente. Então, vamos lá. Agora, aqui, gente, tem um barulhinho aqui, deixa eu só desativar o som. Foi. Agora, eu vou responder com vocês a questão de número 24. Então, vamos lá. Deixa eu abaixar aqui. Vamos lá, questão de número 24. Eu selecionei certinho, tá? Com base no que vai cair. Pessoal, a questão de número 24, olha só, o item 2, tipos e características de lesões. Então, vamos lá. Antes de nós respondermos, vamos vir aqui na nossa colinha, tá? E aí eu vou falar para vocês dos tipos e características de lesões. Olha só. Quando eu falo de lesões, essas lesões elas são provocadas por um agente. Esse agente é um agente vulnerante que possui a capacidade de causar uma lesão no nosso organismo, tá? Esses agentes vulnerantes, eles se distinguem em dois grandes grupos. Os agentes vulnerantes de ação simples e os agentes vulnerantes de ação composta, tá? Composta, mista, enfim. Não tem problema se usar um nome ou outro. Os agentes vulnerantes de ação simples, eles possuem um mecanismo de ação e eles podem ser perfurantes, contundentes ou cortantes. E os de ação composta, eles podem ser pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes e corto-contundentes, tá? E aí, pessoal, percebam que a nomenclatura, ela associa o quê? Dois instrumentos de ação simples. E as lesões provocadas por eles? As lesões provocadas pelos instrumentos perfurantes, elas podem ser punctórias ou punctiformes. Contundentes, as lesões vão ser contusas. E as cortantes, elas podem ser chamadas de lesões incisas ou cortantes, tá? Tem alguns autores que tratam lesão incisas as provocadas por bisturi, em cirurgia, incisão cirúrgica, e as cortantes as demais. A maioria dos autores traz uma coisa só, tá? Mas já trouxe, se cair na prova de vocês, depois eu não quero falar. Professora, você falou que foi incisa e foi outra, tá bom? Cuidado. Os instrumentos pérfuro-cortantes vão causar lesões pérfuro, incisas ou pérfuro-cortantes. Os instrumentos pérfuro-contundentes vão causar lesões pérfuro-contusas. E os corto-contundentes, corto-contusa. Aí, eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Percebam uma coisa. Quando eu falo de instrumento, olha só. Ente, contundente, cortante, pérfuro cortante. Percebam, né? Alguém já deve ter sacado aí, tá? Ó, pérfuro contundente e mais uma e corto contundente. Se cair diferença de nomenclatura de lesão para instrumento, vocês não vão errar nunca mais, tá? Aí se errar, vou falar que não prestou atenção na minha aula. Percebam o seguinte, a nomenclatura de instrumento, sempre, todas elas terminam com NTE, tá? Com E. Já as lesões, a maioria, olha só, termina com o quê? Com A. Ó, contusar, punctória, incisar, tá? Pérfuro incisar, pérfuro contusar e corto contusar, tá? Então, pessoal, se atentem a isso. Quando eu falo de lesão, de nomenclatura de lesão, que muitas vezes eles perguntam o nome da lesão, aí vocês se atentem, porque às vezes vai ter o nome do instrumento tentando te confundir, tá bom? Então, agora vamos responder nossa questão.
As seguintes lesões são consideradas produzidas por instrumentos contundentes, exceto, olha só, quando eu falo de uma ação contundente, eu tenho o quê? Um impacto contra o nosso corpo, tá? Eu tenho, ó, um impacto. É um impacto único, tá? E aí, pessoal, a luxação. A luxação, ela pode ser provocada por um instrumento contundente? Pode. A luxação, por exemplo, quando eu tenho uma torção, uma entorse, pode luxar o meu pé? Pode. Então, eu tenho uma ação só. Então, essa alternativa eu não assinalo, porque ele quer exceto, ele quer a errada. A rubefação, que é a vermelhidão, que acontece, ó, alguém dá um tapa na sua cara, você fica com aquele vermelho, aquele rubor. Isso pode ser provocada por uma ação contundente? Pode, então também eu não assinalo. Hematoma, que é uma coleção sanguínea, tá? Não confundam hematoma com a rubefação, que é a vermelhidão, ou a equimose. A equimose, eu tenho um acúmulo de... Perdão, a equimose, eu tenho a penetração do sangue por entre as malhas do tecido, porém, eu não tenho um acúmulo de líquido naquele local. No hematoma, eu tenho, por isso que eu falo que forma uma coleção sanguínea, tá? Inclusive, o hematoma, quando ele é provocado contra uma placa óssea, por exemplo, na cabeça, forma a chamada bossa sanguínea, que é conhecida como galo, é o famoso galo, tá? Então, também pode ser por uma ação contundente. Pensa, dá um socão, sei lá, uma paulada na cabeça, né? Pode, então, formar um hematoma. Escoriação. Na escoriação, eu tenho o arrancamento da epiderme, é o famoso ralado, esfolado. Quando você cai de moto, alguma coisa faz aqueles raladão no corpo inteiro, tá? Também pode ser por uma ação contundente. E a ferida incisa. Olha só, ferida incisa é provocada por um instrumento o quê? Que eu acabei de passar aqui para vocês. Ferida incisa, ação cortante, instrumento cortante. Portanto, é provocada por instrumento contundente? Não. Então, ela que é a errada é a letra E. Beleza? Então, ó, uma revisão muito bacana aqui para vocês agora, tá? Dito isso, vamos para a questão de número 27. Olha só. Um cadáver apresenta ferida aberta de bordas retraídas, escoriadas e irregulares, ligadas por pontes de tecido e com fundo irregular. Tal lesão é denominada, galera, agora das características de lesão. Por isso que eu coloquei aqui para você. Eu tenho ferida contusa, ferida cortante, ferida punctória, ferida perfurante e ferida pérfuro-cortante. Só logo de cara, vamos supor que vocês não soubessem, tá? Falar assim, Camila, eu vou ter que chutar porque eu não sei qual é essas características. Então, vocês vão fazer um chute inteligente, porque aluno meu, até se for chutar, tem que ser o chute inteligente, não pode ser chutar no mamãe mandou, tá? Então, vamos lá. Vamos partir do princípio que você não saiba qual é a resposta. Eu falei para vocês que nome de lesão termina com A, tá? Com exceção do quê? Da ferida cortante, tá? Que pode, que eu coloquei aqui para vocês, que pode aparecer, né, com o E. As demais é tudo A, o punctiforme também tem o E aqui. Então, o que que eu faço? Quando aparece ferida pérfuro cortante, existe a ferida pérfuro cortante? Já pode ficar meio assim, por quê? Porque em tese eu chamo de ferida pérfuro incisa, tá? Aí você já se atenta. Tem alguma outra alternativa que bate com essa daqui, pérfuro cortante? Aí você fala, não tem, não tem. Então, aí, beleza. Aí tem aqui a punctória, a perfurante, a cortante e a contusa. Percebam o seguinte, quando eu falo de cortante e perfurante, eu tenho uma ação simples e uma ação simples aqui. E as duas juntas aqui, que é uma de ação mista. Então, pessoal, olha só. Se eu falei de borda retraída, escoriada, irregular e ligada por ponte de tecido com fundo irregular, não tem como eu falar em cortante. Por quê? Aí você já elimina quase tudo, tá? Porque acontece o seguinte, galera. Quando eu falo em bordo irregular, eu tenho na ferida um aspecto estrelado. Se eu falo de algo cortante, e perfurante, eu estou falando de bordo regular, quando eu tenho a cortante. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Bordo regular. Bordo regular. E quando eu tenho punctória ou punctiforme em formato de ponto,
tá? E aí, pessoal, só de vocês saberem isso, essas características, vocês já eliminam todas essas daqui, tá? Porque, em tese, não é que são as mesmas coisas, mas quando eu falo de pérfuro cortante, a característica delas, quando em ação mista, elas vão levar a característica também dos seus mecanismos de ação simples, dessas feridas únicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferida cortante e o bordo dela é regular, a pérfuro cortante também, tá? Só tem como ser aqui, ó, a ferida contusa de letra A, porque a ferida contusa é aquela que tem um aspecto irregular, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, na contusa, deixa eu colocar aqui para vocês, eu tenho bordos irregulares, tá? Eu falei para vocês de hematoma, de luxação, de escoriação, tudo isso são aspectos irregulares. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, vou abrir a... Vocês já têm as minhas aulas, né? Mas só para ficar claro isso aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Tá aqui na pasta do Polícia e Perícia. Vou só mostrar. Quem não segue, viu, o Instagram, já segue lá do Polícia e Perícia, que a gente dá bastante dica também, tá? Enquanto abre ali, só para eu mostrar as características, a diferença para vocês entenderem, aí a gente já vai indo para a próxima. Então, a 27, alternativa letra A, ferida contusa. Bom, pessoal, agora nós vamos para a questão de número 42. Deixa eu colocar lá para vocês. Olha só. Então, vamos lá. A 42 está falando de asfixia. Ó, eu coloquei bem na sequência, que é o próximo tópico de vocês, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Então, beleza. Tá. Então, vamos lá. Um dos sinais clínicos da asfixia é a congestão equimótica na face. Esse sinal é conhecido como... Galera, congestão equimótica na face é quando acontece o quê? O rosto da vítima fica com um aspecto arroxeado, tá? Isso é congestão equimótica. E aí, vocês têm que prestar atenção nessas nomenclaturas em medicina legal. Quando eu falo de equimose, a equimose é o quê? É uma lesão contusa que acontece na minha pele, onde eu tenho extravasamento de sangue nas malhas do tecido e eu fico com uma coloração distinta na pele, que pode ser vermelha, e depois do primeiro dia ela fica roxeada, passa para azulada, esverdeada, até chegar em amarelada, que é o meu famoso espectro equimótico de Legrand-Salles, tá? E aí, galera, acontece o seguinte, o rosto, essa congestão equimótica na face, se eu acabei de falar para vocês que equimose tem essa alteração na coloração, equimose na face vai ser o quê? Vai ser uma alteração na coloração da face, tá? Então, essa equimose, essa congestão equimótica na face, eu vou ter a vítima com um aspecto, com a face arroxeada, azulada, tá? E o nome desse sinal, olha só, é sinal de Morestin, tá? Então, gravem isso. Sinal clínico de asfixia, de congestão equimótica na face é sinal de Morestin. As demais não fazem parte dessa congestão equimótica da face, tá? Colocaram para confundir vocês. Sinal de Tardieu são as petequias que aparecem nos pulmões dos afogados. A mesma coisa das manchas de Patalfi, também são equimoses maiores nos pulmões dos asfícticos, dos afogados, tá? Eu tenho a congestão polivisceral, conhecida também como sinal de Etienne-Martin. Então, pessoal, aqui, sinal de Morestin, congestão equimótica na face, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos para a questão de número 48. Deixa eu só ver se abriu aqui a minha aula aqui para vocês, tá? Olha só, pessoal. Então, aqui, essa aula é uma aula que eu estou dando para pós-graduação de Direito lá na FAP, tá? Então, só para vocês verem a diferença das lesões. Esse daqui seria as lesões por instrumentos perfurantes. As punctórias ou punctiformes, que eu tenho um aspecto de ponto, tá? Aqui é vista no microscópio, como seria. Ela fica no microscópio com esse aspecto mais afunilado,
de Bizel, por quê? Por conta da retração que eu tenho na minha pele, tá? Aqui seria a lesão por ação cortante, são as lesões incisas que podem ser provocadas, então, por bisturis, e também, por exemplo, uma navalha, lâmina de barbear, tá bom? Aqui eu tenho a presença da cauda de escoriação. A cauda de escoriação indica a direção que foi causada a lesão cortante, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, foi da esquerda para a direita. Por quê? Porque normalmente na lesão cortante, o que acontece? Eu emprego mais força quando eu tenho o impacto do objeto, então ela fica mais profunda nessa extremidade e ela se afunila aqui na cauda de escoriação, que é o momento que eu estou retirando o objeto do corpo da vítima, tá? E aí eu tenho as bordas, olha só, as bordas com aspecto regular. E na questão tinha pedido o quê? Aspecto irregular. Opa, deixa eu passar aqui para vocês, tá? Aqui na ação contundente, olha só, essa daqui é a famosa rubefação, como eu falei para vocês, a vermelhidão, tá? Além disso, eu posso ter algumas lesões. Essa daqui é a escoriação, que é o ralado que nós vimos lá. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o edema, o hematoma, que eu tenho a coleção sanguínea, a bossa sanguínea, tá? Então, vocês veem que não tem essa de bordo regular. Outros tipos de ação contundente, tá? Então, eu não tenho outro tipo de lesão por precipitação, acidente, homicídio, suicídio, tá bom? Que eu tenho impacto, né, do corpo no chão. Então, pessoal, tudo isso são lesões contusas, tá? Então, deixa eu fechar aqui, voltando para a nossa aula. Vamos lá. Agora, a questão de número 48. Então, olha só. Deixa eu ver, essa daqui é sobre asfixiologia ainda. Isso. Então, vamos lá. Uma criança com 8 anos de idade, brincando na recepção das dependências de uma repartição pública, engasga-se com pirulito. Posiciona-se com as mãos entrelaçadas no pescoço e começa a passar mal sem conseguir respirar. Nesse momento, um voluntarioso policial, com habilidades em primeiros socorros, executa a manobra de desengasgo e a criança expele o corpo estranho. Sob traumatologia forense, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Esse é um caso típico de asfixia por sufocação direta. Galera, olha só. Quando eu tenho a sufocação direta, deixa eu escrever aqui para vocês, tá? Então, olha só. Quando eu tenho a sufocação direta, eu tenho a obstrução das vias aéreas de maneira direta, tá? Ou seja, cavidade nasal ou bucal. Por quê? O sistema respiratório, ele engloba ambos, tá? Quando eu tenho a sufocação indireta, eu tenho o quê? O impedimento dos meus movimentos respiratórios. Isso pode ocorrer em decorrência de uma compressão torácica, tá? Torácica, tá? De uma compressão torácica, ou seja, algo fica prendendo, segurando o meu tórax e impede o quê? Que o músculo do diafragma, que eu mostrei para vocês lá no sistema respiratório, faça o movimento dele. A pessoa pode morrer. E nós temos, em decorrência dessa sufocação indireta, a chamada, olha só, vou colocar aqui para vocês, a sufocação posicional, que é a famosa crucificação, tá? Galera, então, Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele morreu o quê? Por conta da sufocação posicional, tá bom? Olha, eu querendo falar até como Jesus Cristo morreu, né? Mas basicamente é isso, tá? Só para vocês entenderem. E aí, pessoal, então, quando eu falo que uma pessoa engasgou, o que acontece? Realmente, esse pirulito, ele impediu o quê? Ele impediu de ter a troca gasosa por bloqueio das vias respiratórias. Então, é um caso de asfixia por sufocação direta. Então, a letra A é a minha alternativa. Vamos ver as demais. Olha só, vou deixar tudo especificado aqui para vocês, tá? Esgorjamento, estrangulamento, esganadura e empalamento. Então, se vocês soubessem, se falasse de asfixia, vocês já iam eliminar o restante, tá? Porque está falando de traumato. Vou explicar o que é cada uma dessas para vocês. Esgorjamento. Então, olha só.
esgorjamento. Eu tenho uma lesão na região anterolateral do pescoço, tá? Então, olha só, é uma lesão aqui na frente, esgorjamento anterolateral, ok? Quando eu tenho o empalamento, eu tenho o quê? A introdução de eu acho que eu vou mostrar para vocês, de um objeto, eu vou mostrar para vocês aqui na aula de traumato, tá? Que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, mas eu escrevo ali e mando, que eu sei que vocês gostam desse. Aqui, ó, esgorjamento, tá? Então, ó, o esgorjamento, eu tenho uma lesão na região anterolateral do pescoço, tá? Enquanto o degolamento, eu tenho uma lesão localizada na parte posterior do pescoço. Vou até colocar aqui, ó, degolamento, lesão na parte posterior do pescoço. Aí, galera, olha a dica aqui, ó. Aonde é que fica a gola da blusa de vocês? Na parte de trás. Então, lembrem-se, ó, gola fica na parte de trás, tá? Então, o degolamento é uma lesão na parte posterior do pescoço, ou seja, aqui atrás, tá bom? Aí, pessoal, eu não sei, eu coloquei, eu acho aqui, na aula, para os alunos, o empalamento, que é uma introdução de um objeto no ânus, tá? Da pessoa, acho que eu coloquei... Ai, não lembro se eu coloquei aqui. Não. Eu devo ter colocado, tá? Mas é só para mostrar, para poder... Porque quando a gente vê, impacta e aí lembra, né? De maneira mais fácil. Mas acho que eu não coloquei aqui para os alunos aqui, tá? Coloquei aqui, ó, um empalamento, tá? Seria uma introdução de um objeto no ânus de uma pessoa. E o encravamento seria a introdução de um objeto em qualquer parte do corpo. Então, introdução de um objeto no ânus da vítima, tá? E o encravamento, introdução de um objeto em qualquer parte do corpo da vítima. E aí, a próxima, deixa eu ver aqui, que está perguntando, estrangulamento e esganadura. E aí, sim, eu tenho na parte de asfixia. Então, vou fazer uma nova aqui, ó, só para falar para vocês essas três. Ó, que esse resumo tá ficando bom demais, hein? Ó, estrangulamento, esganadura e enforcamento. Estrangulamento, eu tenho o quê? Eu tenho uma ação contra o pescoço da vítima que envolve uma força externa, tá? Já o enforcamento, eu tenho a ação do próprio corpo da vítima contra um laço, tá? Isso aqui é muito comum no suicídio. E a esganadura, eu tenho a ação das mãos do agressor contra o pescoço da vítima. Beleza? Então, aqui está a diferença dessas três modalidades. Ok, pessoal? Bom, galera, então, diante disso, a letra A é a nossa alternativa. Deixa eu ver se tem alguma questãozinha aqui. Isso aí. Bom, vamos lá. Próxima questão que eu selecionei para vocês, de número 55. Deixa eu ir lá. Questão 55, que está falando sobre toxicologia, que também está aqui, ó, toxicologia, tá bom? A toxicologia, pessoal, vamos lá. Em relação às perturbações produzidas pelo uso excessivo do álcool, é correto afirmar que, olha só, determinar a taxa de álcool no sangue suplanta a necessidade de avaliar as manifestações clínicas do periciando. Olha só. Quando um médico vai fazer uma avaliação dessa, somente as manifestações clínicas não são tão interessantes, mas elas direcionam para a solicitação de um exame de alcoolemia, que é o que vai determinar a taxa de álcool no sangue. Porém, da mesma forma, determinar a taxa de álcool no sangue não suplanta a necessidade de avaliar as manifestações clínicas, entendeu?
Uma coisa depende da outra. Por isso que essa nossa alternativa está errada, tá? E olha só, o pedido de determinação de álcool no sangue de uma vítima, em casos de putrefeitos, eles podem dar como falsos positivos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Normalmente, exames toxicológicos em putrefeitos não são solicitados, porque dependendo, que a gente vai ver isso hoje, né? Dependendo da fase da putrefação cadavérica, não tem como fazer, não é que não tem como fazer, se fizer, pode ser um falso positivo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, letra A está errada. São decorrentes mais em razão da quantidade ingerida do que pela tolerância individual. Isso também está errado. Pessoal, olha só. Outra coisa para explicar para vocês sobre a toxicologia. Quando nós falamos de tolerância individual, cada pessoa, ela possui uma tolerância que já é dela, ela pode ser mais tolerante a certas substâncias e outras não. Até por isso que nós temos as famosas alergias, tá? Por que tem pessoa que tem alergia a um determinado tipo de substância e outra não? Porque uma pessoa ela é tolerante a determinado tipo de substância e a outra não, tá? É basicamente isso. E tem algumas alergias que elas podem surgir ao longo da vida. Por quê? Porque essa tolerância, ela pode estar relacionada até mesmo a questões emocionais. Tem pessoas que ao longo da vida ficam intolerantes à lactose, tá? E, inclusive, a tolerância individual, ela pode estar relacionada até mesmo à ingestão de outras substâncias em conjunto. Por quê? Porque existem substâncias que potencializam outras, tá? Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que ela faz uso de álcool junto com a cocaína. O efeito pode ser potencializado, ok? Da mesma forma que acontecem com alguns medicamentos. Algumas vezes vocês já passaram por um médico e ele te falou assim, ó, eu vou te passar alguns medicamentos aqui, você faz uso de algum medicamento contínuo, para quê? Para ver se um não vai impedir a ação do outro, ou se um vai potencializar a ação do outro, então tem que tomar bastante cuidado. E essa questão da tolerância, ela é individual, sim. Por exemplo, quando vocês vão beber, vocês vão tomar lá a cervejinha de vocês final de semana, vamos supor que você trabalhou o dia inteiro, não comeu nada, você chegou para um happy hour, pede lá um canecão de 1 litro de chopp e toma. Você já vai ficar alto rapidamente, tá? Agora, vamos supor que você chega num lugar, come uma feijoadona, pura gordura, tá? Depois come um doce, aí toma um canecão de chopp de 1 litro. Se aguentar, né? Depois de tudo isso. A tua tolerância naquele momento vai ser diferente. Entendeu? Então, a tolerância individual realmente ela é algo muito particular e depende até de alguns outros fatores que não sejam somente do seu organismo. Portanto, essa também está errada. Letra C. As manifestações físicas são as mais importantes para afirmar diagnóstico. Não, tá? Às vezes a pessoa ela é simplesmente uma louca mesmo, retardada mesmo, e parece que é bêbada e não é. Tá bom? Então, e retardada que eu falei não é de deficiência intelectual, não. É de ser uma palhaça, de ficar fazendo piada, de brincar, de fazer idiotice mesmo. Tem gente que é assim, e nem por isso a pessoa ela vai estar sob o efeito do álcool, tá? Então, toma cuidado com isso. As manifestações específicas não devem fazer parte da avaliação. Como assim? Claro que deve fazer parte da avaliação, tá? Inclusive, essas questões de manifestações psíquicas, elas podem ser atreladas até em questões de dosimetria de pena lá no direito, que isso daí vocês vão ver depois, que nem vai cair na prova de vocês, então nem se apeguem a isso, tá bom? Depois, se algum dia vocês forem prestar algum concurso que vai cair direito penal, processual penal, aí vocês peçam para o Thiago explicar isso daí para vocês. Por hora, eu só explico o que o álcool faz, tá bom? Que é o que vocês precisam saber. E a letra E, que é a nossa resposta. As manifestações neurológicas estão ligadas a alterações clínicas de equilíbrio, marcha e coordenação motora. Perfeito. Por exemplo, quando você começa a beber, dali a pouco começa todo mundo brincar. Faz o 4, faz o 4. O que é? Equilíbrio. Pede para poder andar em linha reta. Dali a pouco a pessoa está cruzando mais as pernas que a Gisele Bündchen, né? Então, isso tudo acontece. E a coordenação motora, por incrível que pareça, quando a pessoa bebe, parece que a língua começa a inchar, né? Que aí a pessoa começa a falar tudo errado. Tá bom? Então, a letra E é a nossa alternativa aqui da questão de número 55. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma
Perguntinha aqui? Não? Então, vamos tocar. Vamos lá, pessoal. 67 é a nossa próxima questão aqui que eu vou responder para vocês. Então, vamos lá. Agora, frio e calor, eu estou falando aqui, ó, de ação termoquímica, elétrica, explosiva e definição, beleza? Então, vamos lá. O frio e o calor podem modificar o estado físico dos corpos humanos e causar lesões, respectivamente, conhecidas por geladura e queimadura, que podem ser classificadas em graus de 1 a 4. Assinale a alternativa que apresenta alguma das características de cada grau, respectivamente, para as geladuras e queimaduras. Perfeito, vamos aqui para a nossa colinha que eu vou mandar para vocês. Então, ó, geladuras causada pelo frio, tá? E queimaduras causada pelo calor. Então, vamos lá. Geladura tem primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Alguns autores consideram como quarto grau, como o nosso queridíssimo Genival Veloso França, e para mim o que Genival Veloso França falou, tá falado. Claro que algumas coisas, né, já se provaram ao contrário, mas Genival Veloso França é Genival Veloso França, tá? Então, a maioria das bancas segue o Genival. Então, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Tem autores que consideram até o sexto grau, mas vocês sabendo até o quarto grau aqui para a prova de vocês, está maravilhoso, tá? Geladura, frio. Qual é a característica do primeiro grau? Pele anserina. A pele anserina, ela é aquela pele branca, que todo mundo aqui em Curitiba, agora que está passando frios, né? Vocês veem, fica aquela pele meio esbranquiçada, com a ponta dos dedos, o que? Meio avermelhada, quiçá roxa, de tanto frio que fez ontem, né? Acho que deu -2, tá bom? Segundo grau, pode aparecer a presença de flictenas. As flictenas são as famosas bolhas, tá bom? Quarto grau, quer dizer, terceiro grau, tô bem doida aqui, tá? Necrose dos tecidos, tá? E quarto grau, gangrena. A gangrena que pode ser seca ou úmida. Quando eu tenho a úmida. Quando eu tenho a gangrena seca, eu tenho a obstrução dos vasos em sua totalidade no local. E quando eu tenho a gangrena úmida, eu tenho a obstrução parcial, tá bom? Queimaduras. Primeiro grau, eu tenho um rubor. Rubor de rubefação é o que? Aquela vermelhidão, que também pode ser chamada de sinal de Christensen, tá? Acho que tem um H aqui, ó, Christensen. Segundo grau, eu tenho a presença das flictenas, que são bolhas, tá? Essas bolhas é chamada de sinal de Chambert. Terceiro grau, eu tenho a queimadura que atinge os tecidos, tá? Então, pessoal, aqui na queimadura de terceiro grau, eu quero que vocês saibam o seguinte. Na queimadura de terceiro grau, como atinge os tecidos, elas também atingem tecidos e terminações nervosas. Portanto, nessa aqui, por incrível que pareça, a pessoa não sente dor, tá? Nossa, professora, mas a pessoa não vai sentir dor? Não, ela já quase perdeu o membro dela, já está quase morta, entendeu? Já queimou tecido e terminação nervosa. Então, até aqui dói pra caramba, tá? E quarto grau é quando eu tenho a carbonização total, tá bom? Então, pessoal, tá aqui para vocês a colinha. Vamos voltar lá. Então, olha só, ele quer saber a característica da geladura e queimadura. Então, vamos lá. Alternativa. Primeiro grau, aspecto anserino da pele para geladura, tá certo. E flictena para queimadura, tá errado, porque a flictena para queimadura nós vimos que é o quê? Segundo grau. Então, segundo grau, eritema para geladura, pode aparecer. Flictena para queimadura, também, nós já vimos lá, tá? Então, a 67, a letra B, aqui é a nossa resposta. O eritema, pessoal, nada mais é do que esse vermelhidão. Então, se eu tenho na primeira e eu tenho de segunda, eu vou ter esse vermelhidão? Eu vou, tá? Então, a letra B é a nossa resposta. Terceiro grau, bolhas hemorrágicas na geladura? Não, eu coloquei aqui para vocês, ó, que na terceiro grau eu tenho a necrose dos tecidos. Eu vou até anotar aqui para vocês, tá? Eritema também. Eritema e flictenas, tá? Para vocês saberem o que é. E incidência até os planos musculares no terceiro grau. Sim, tá? Mas como essa aqui tá errada, então eu não assinalo. Quarto grau, desarticulação e cicatriz retrátil. Não. Vocês viram aqui, pode ocorrer a desarticulação aqui no quarto grau? Não, eu falei para vocês que é o quê? Quarto grau, olha só, gangrena, tá? E aí, a carbonização
total no caso da queimadura. E primeiro grau, rubefação e flictenas aqui tá errado. A rubefação pode até aparecer, tá? No primeiro grau aqui para geladura, tá certo. Agora, a flictena para queimadura tá errada. Então, eu vou colocar aqui para vocês que a pele anserina ou um rubor também pode aparecer, beleza? Então, opa. Aqui, a nossa alternativa é a letra B. Pessoal, deixa eu ver se tem aqui mais nada. Então, vamos dar continuidade. Agora, a questão de 68. Número 68, olha só o que ela pergunta. A marca de Gelinek se refere a uma lesão causada por uma energia de ordem física, mecânica, química, físico-química ou bioquímica. Direto para vocês e eu já explico. Quando eu falo de marca de Gelinek, vou colocar aqui para vocês. Marca de Gelinek, eu estou falando de energia de ordem física. Então, é a nossa alternativa, deixa eu ver que número que é. De letra A, tá? A energia de ordem física, olha aqui no conteúdo de vocês. Ação termoquímica, elétrica e explosiva. Aí você fala, Camila, aonde que está escrito física? Mas está aqui, ó, elétrica. Marca elétrica de Gelinek, tá? Então, quando eu falo de energia de ordem física, eletricidade, vamos fazer um resumão aqui para vocês, tá? Eu posso ter eletricidade industrial e eu posso ter eletricidade natural. Se aparecer industrial, artificial, tudo mesma coisa, tá? A natural, cósmica, atmosférica, tudo a mesma coisa, beleza? Bom, aí, quando eu falo de marca elétrica de Gelinek, eu estou falando da marca deixada na pele da pessoa, é uma lesão provocada pela entrada da eletricidade no corpo da vítima, tá? E quando eu falo de eletricidade natural, eu tenho o que nós chamamos de sinal de Lichtenberg. Tem uma questão de uma prova que perguntou assim, se sinal de Lichtenberg era a marca de uma facção criminosa que eram feitas nos presídios, não tem nada a ver, tá? O sinal de Lichtenberg, ele nada mais é do que a lesão provocada pela ação dos raios que penetram no corpo da vítima, tá? Então, pessoal, aí eu também preciso que vocês gravem dois termos: eletropressão e eletrocução, tá? E aqui, fulminação e fulguração. O que acontece? Quando eu tenho uma eletricidade industrial atingindo uma pessoa e provocando ou não a morte dessa pessoa, então com ou sem letalidade, é chamada de eletropressão. Porém, alguns autores falam que quando eu tenho a morte com letalidade, eu chamo de eletrocução. Como é que vocês vão gravar? Essa letra C de com letalidade. C, com letalidade, tá? Mas se na prova de vocês cair, tiver dizendo que eletropressão decorre de uma morte com letalidade, também tá certo. Então, cuidado com isso. Vocês vão ter que ler e ver o que está perguntando. Se dentre as alternativas tiver eletropressão e eletrocução, vocês vão assinalar eletrocução. Agora, se não tiver eletrocução, vocês vão assinalar eletropressão, beleza? Bom, pessoal, agora com relação à eletricidade natural, os famosos raios, vamos ver. Se um raio cair na cabeça de uma pessoa e matar essa pessoa, o que é? Fulminação. Então, com letalidade. Se o raio cair na pessoa e só deixar a marca no corpo dela, só causar uma lesão e ela não morre, é fulguração, sem letalidade. Beleza? Então, tá aí essa diferencinha para vocês. Então, vamos voltar lá. Respondido a nossa questão de número 68, energia de ordem física. Galera, agora 82. Vou tomar uma água aqui. 82. Tá aqui.
Então, vamos lá. Agora, essa parte está aqui dentro de aborto, enfim. O que acontece? Por que eu coloquei essa questão? Olha só. Em uma perícia dos casos de infanticídio, dentre as alternativas a seguir, o que se considera prova de vida extrauterina? Pessoal, quando eu tenho o infanticídio, o bebê, ele nasce com vida e a mãe mata esse bebê durante ou logo após o parto, tá? Então, não tem cuidado maternal. Só para vocês entenderem, infanticídio é um crime próprio. E ele é um crime provocado pela mãe. Não tem como outra pessoa realizar o crime de infanticídio. Pode participar, enfim, mas agora quem vai cometer o crime é a mãe. Isso é infanticídio, tá? Agora, quando eu tenho o aborto, o bebê, ele sai da barriga da mãe morto, tá? Então, eu tenho essa diferença. E aí, nós temos diferentes tipos de aborto. O aborto no Brasil é permitido em alguns casos, tá? O aborto terapêutico, para salvar a vida da gestante, então ela está correndo risco de vida, o médico precisa realizar o aborto, isso é permitido. E também o aborto em decorrência de estupro, isso é permitido aqui no Brasil. E o aborto de anencéfalos, isso também é permitido no Brasil, tá? Aborto social, não pode, tá? Abortar porque a mãe não tem, o econômico, né? Que a mãe não tem condições de criar, também não pode, tá bom? Então tem essa diferença aqui. Agora, vamos supor que chega um bebê lá para realizar a necrópsia. E aí o médico precisa colocar no laudo se houve ou não vida extrauterina. Por quê? Porque isso pode interferir na caracterização se foi um caso de infanticídio ou de aborto. E aí, como é que ele vai considerar essa prova de vida extrauterina? Então, vamos lá. Tumor do parto. Olha só. Esse tumor do parto, quando a gente fala em tumor, a gente já pensa logo num câncer, tá? Mas o tumor do parto no bebê é quando o bebê, ele fica com aquela mancha vermelhinha na testa quando nasce e depois some. Aquilo lá é chamado de tumor do parto. Isso é considerado prova de vida extrauterina? Não, tá? Cefalohematoma. Hematoma aqui na região da cabeça, tal, também não. Docimásias pulmonares. Aí sim. A docimásia pulmonar, ela é considerada uma prova de vida extrauterina, portanto, a letra C. O que seriam essas docimásias pulmonares? É a docimásia hidrostática de Galeno. O que acontece? O médico, ele faz uma fragmentação do pulmão, que é o órgão do nosso sistema respiratório, do bebê, e coloca em um recipiente com água. Se houve troca gasosa, o que acontece? A densidade do pulmão, ela fica menor que a da água. A densidade da água é em torno de 1. E o que quando nós respiramos, o nosso pulmão, ele fica com uma densidade em torno de 0,7 até 0,8 ali. E aí o que acontece? O pulmão boia. Aí o médico consegue saber que aquele bebê respirou, tá? E quando o bebê não respira, ou seja, é caso de aborto, o pulmão, ele afunda. Por quê? Porque se o bebê não respirou, o pulmão fica com uma densidade maior que a da água, e aí ele afunda, que é em torno, se eu não me engano, em 1,07, 1,14, é algo do tipo, tá bom? Então, letra C é a nossa resposta. Presença de livores hipostáticos, isso não tem como caracterizar. As hipóstases, elas surgem, né? São fenômenos abióticos secundários ou mediatos consecutivos, então não caracteriza. Lesões no crânio, meninge e cérebro também não caracteriza. Portanto, letra C. Agora, nós vamos lá para a questão de número, deixa eu ver aqui que eu anotei, 119. Vamos lá. Questão 119. Cadê? Tá chegando aqui. Olha só. Então, agora nós vamos para essa parte aqui, falei com vocês de toxicologia, dessa questão do aborto, de sexologia forense. Então, olha só, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma questão. Não. Prof, por que o nome de aborto terapêutico? É o nome dado mesmo para que a medicina legal traz, o aborto terapêutico, que seria um aborto para poder salvar a vida da gestante, tá? Eu acredito que seja porque, assim, quando nós fazemos algum tratamento médico, nós podemos falar em terapia medicamentosa,
tá? Quando a gente faz um atendimento com psicólogo, temos a terapia com o psicólogo, e esse é chamado de aborto terapêutico. Eu acho que é por conta da questão de salvar mesmo a vida da gestante, tá bom? Então, vamos lá. Questão de 119. Uma adolescente de 15 anos, acompanhada pela mãe, chega ao ML com histórico de escoriação em cotovelo. Escoriação é o quê? Arrancamento da epiderme no cotovelo. Hiperemia vaginal. Hiperemia, o que é? Uma vermelhidão na vagina, tá? E ímen íntegro. O ímen é a membrana que envolve, né, toda a parte do canal vaginal. Sobre a perícia dos crimes sexuais, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A hiperemia vaginal determina o crime de estupro, pois foi causada pelo atrito do pênis com a mucosa vaginal. Pessoal, não tem nada a ver. Hiperemia vaginal, ela pode ser causada por N coisas. Pode ser causada com o atrito do pênis? Pode. Mas a hiperemia vaginal, ela também pode ser causada, por exemplo, por alguma doença, alguma IST, alguma DST, tá? Então, pessoal, uma infecção urinária pode causar uma hiperemia vaginal. Então, não a hiperemia vaginal não determina crime de estupro, tá? Tomem cuidado com isso. Então, errada. B, a hiperemia vaginal determina o crime de estupro. Foi causada por doença sexualmente transmissível. Também já está errado, que eu já expliquei para vocês, tá? Doença sexualmente transmissível não é transmitida somente em estupro. Pelo contrário, tá? Tem algumas ISTs também que elas podem ser adquiridas por uso de objetos compartilhados, enfim. A escoriação do cotovelo determina tentativa de luta ou fuga. Pessoal, uma escoriação no cotovelo pode determinar por si só uma tentativa de luta ou fuga? Galera, lesão de defesa, eu até postei hoje no Instagram para vocês. Olha só, quando tenta se defender. A escoriação, o que acontece? A pessoa simplesmente pode ter caído, levou um tombo, estava andando de bicicleta, caiu, tá? Então, por si só, não determina tentativa de luta ou fuga. Errada. D. A simples afirmação da hiperemia vaginal e da escoriação do cotovelo não permite afirmar com segurança que a pessoa sofreu violência sexual. Essa é a nossa alternativa, tá? E letra E, a perícia deve orientar suas conclusões no sentido de valorizar as lesões encontradas, não de estabelecer um nexo causal com um alegado fato. Pessoal, também não tem nada a ver, tá? Então, assim, quando nós fazemos, ou quando o médico ele faz um laudo, esse laudo ele tem que ter um nexo causal, tá? Então, não tem como ele afirmar aqui que a hiperemia vaginal e a escoriação do cotovelo foram causas de confirmar essa questão do estupro, esse abuso sexual, essa violência sexual. Isso por si só não garante, tanto que eu tenho até aqui um ímen íntegro, tá? Então, não sendo um ímen complacente, o ímen complacente, ele possui uma elasticidade, então ele não se rompe, até mesmo com a conjunção carnal que é a penetração do pênis na vagina, não sendo um ímen complacente, a tendência é que haja ruptura nesse ímen, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Questão de número 120, também sobre, mais uma aqui, ó, sobre crime sexual. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. A violência, a perícia de crime sexual poderá ser realizada por qualquer perito oficial? Pessoal, tá errada, tá? Quando nós falamos em perito oficial, nós temos 3 tipos. Temos os peritos criminais, temos os peritos médicos legistas e temos os peritos odontolegistas. A perícia de crime sexual é realizada por perito médico legista. Ah, professora, mas o perito médico legista não é um perito oficial? Sim, mas e os demais não são? Sim, mas é um subtipo de perito oficial. Por exemplo, o cargo de vocês é agente auxiliar de perícia oficial, e você tem a função de auxiliar de necrópsia e auxiliar de perícia. Vocês vão ter funções distintas, tanto que a prova de vocês, elas são provas com inscrição distinta, tá bom? A mesma coisa que acontece para perito oficial. Perito médico legista precisa ser formado em quê? Em medicina, é só médico, tá bom? Então, a letra B, na maioria das vezes, a ruptura iminal é elemento essencial no diagnóstico da conjunção carnal. Exatamente, tá? Então, olha só, ele não falou sempre, não falou... Quando falar sempre, absolutamente, jamais, nunca, enfim, desconfiem, tá? Não quer dizer que esteja errada, mas desconfiem, dá uma atençãozinha especial. Aqui ele falou, ó, na maioria das vezes, a ruptura iminal... Sim, é o elemento essencial no diagnóstico de conjunção carnal. Perfeito. Se o ímen não for complacente, como eu falei para vocês, a tendência é que haja ruptura quando eu tenho a conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina, ok?
Então, C, não há como determinar conjunção carnal no caso de mulheres com vida sexual pregressa. Há como determinar, sim, tá? Por outros tipos de lesões, inclusive também pela presença, por exemplo, de sêmen na vagina da mulher. Na virgem, exames como pesquisa de PSA e pesquisa de espermatozoides são obrigatórios para fundamentar a conjunção carnal. Não, pessoal, tá? Não basta, né, somente o exame de PSA e pesquisa de espermatozoide para fundamentar uma conjunção carnal, ok? Tanto que nos indivíduos que são vasectomizados, você vai ter a presença de espermatozoide? Você não vai. Por quê? Porque o cara é vasectomizado, tá? Então, você vai ter o líquido seminal, que é uma coisa, espermatozoide é outra. Então, quando corta o canal deferente, que o indivíduo, ele faz o quê? Ele não vai liberar mais os espermatozoides, tá? Somente o líquido seminal. O líquido seminal é o líquido que o quê? Que acomoda os espermatozoides e conduz esse espermatozoide, tá? O exame de DNA em nada auxilia nos crimes de crime sexual. Gente, erradíssimo, tá? Em muito auxilia, inclusive em determinar quem é o possível agressor. Perfeito? Então, vamos lá. Questão de número 134. Cadê? 132, 30... Aqui. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em que ocorrem os períodos de fenômenos transformativos destrutivos. Então, olha só, pessoal. Fenômeno transformativo destrutivo. Eu estou falando de putrefação. Galera, de maneira direta. Quando eu falo de putrefação, eu tenho 4 fases. Coloração, gasosa, colicoativo e esqueletização. Então, tá aqui, ó. Letra D é a nossa alternativa, tá? A coloração, o início da putrefação, ela tem início por volta de 18 horas com a presença da mancha verde abdominal na fossa ilíaca direita, porque nós temos a presença do seco nessa região aqui, ó, fossa ilíaca direita, tá? Nós temos a presença aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se aparece. Sistema digestório, deixa eu tirar um nervoso aqui, tá? Nessa região aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu tenho a presença do seco na fossa ilíaca direita e aqui eu tenho a presença de muitas bactérias. Então, a putrefação nessa região, ela é mais rápida. E aí, o que que acontece? Acontece que aqui onde está localizada o seco, eu começo com uma mancha verde nessa região, por volta de 18 horas após o óbito. E essa mancha verde, ela vai se espalhando e se espalha por todo o corpo a partir das 48 horas. E eu chamo isso de circulação póstuma de Brouardel. Quando eu entro na fase gasosa e toda essa parte aqui do meu sistema vascular arterial, deixa eu colocar aqui, e venoso, acontece o quê? Ele fica com a presença de gases dentro dele, e aí o sangue entra em putrefação, e ele fica com um aspecto, onde tem a presença de vaso sanguíneo, com um aspecto esverdeado, tá bom? Então, pessoal, ó, coloração, gasoso, colicoativo e esqueletização. Essas são as 4 fases, beleza? Próxima. Questão de número 132, eu pulei aqui, ó, para vocês, tá? A 132 também foi uma questão que falou disso que eu expliquei para vocês anteriormente, dos agentes físicos, que em decorrência da eletricidade. Então, olha só, o indivíduo está fazendo uma conexão clandestina na rede elétrica quando repentinamente recebe uma descarga elétrica fatal. Esse tipo de morte é considerado, olha só, conexão clandestina. Eu estou falando de eletricidade industrial ou natural? Industrial, tá? Se eu estou falando de eletricidade industrial, olha aqui que eu coloquei para vocês. Eu só posso ter eletropressão ou eletrocução. Aí ele morreu. Então, eletropressão ou eletrocução. Eu tenho o que aqui? Só eletropressão. Então, o que eu vou assinalar? Falar, professor, não vou assinalar nada, porque era eletrocução. Não. Acabei de falar para vocês que alguns autores consideram tudo como sendo eletropressão. Então, a letra D é a nossa resposta. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Estou quase terminando, hein, pessoal? Vou extrapolar um pouquinho aqui o horário com vocês. Mas os fortes, fiquem aí. Ó, 140. Como a hipóstase é definida? Galera,
Hipóstase é um fenômeno abiótico consecutivo. Elas começam a surgir após 30 minutos do óbito, tá? Com cerca de 8 a 12 horas, elas se fixam. E as hipóstases nada mais são, eu tenho aqui para vocês, do que essas manchas que aparecem na área de maior declive do cadáver. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê as hipóstases? Aqui, ó. Hipóstase, tá vendo? Ó, é um acúmulo de sangue nas áreas de maior declive que ocorre devido à ação gravitacional do corpo após a morte, tá bom? Então, ó, surge em média de 1 a 3 horas após a morte, com 30 minutos podem surgir, tá? E fica assim, em torno de 8 a 12 horas. Então, também pode ser chamada de livor mortis. Eu quero que vocês gravem isso aqui, ó, um macetinho para vocês. Fenômenos abióticos consecutivos. Os principais. Vocês vão gravar a palavra lar, tá? Lar. Livor, algor e rigor. Livor são as hipóstases. Algor é a temperatura corporal. E rigor é a rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica não se dá por desidratação, pelo amor de Deus, tá? Todo mundo erra isso. Rigidez cadavérica, ela se dá em decorrência da supressão, da finalização da reserva de ATP que tem no seu organismo, ok? Bom, vocês já viram o que é hipóstase? Expliquei para vocês, então olha só. Mancha azulada no olho, no rosto e na esclerótica? Não, tá? Coloração azulada na mucosa da pele em decorrência da anóxia, que é falta de oxigênio produzida no cadáver? Não. Derrame sanguíneo não traumático presente nas vísceras em consequência de morte celular? Não. Mancha puntiforme avermelhada ou arroxeada? Não, isso aqui é petequias, tá? Coloração mais escura, arroxeada ou avermelhada nas partes mais baixas do cadáver, em consequência da deposição de sangue nesses locais. Exatamente. Então, letra E é a nossa alternativa. Perfeito? Questão de número 41. Então, vamos lá. Olha só, essa questão de 41, eu falei de tanatologia, a questão de 41 está dentro, isso que eu falei para vocês é de tanatologia e cronotanatognose, tá? Está dentro de asfixia mecânica. Então, vamos lá. 141. Sulco cervical oblíquo de profundidade desigual e com área de interrupção com fundo escoriado, comumente está presente em morte por, olha só, enforcamento. E agora, eu vou fazer mais uma colinha aqui para vocês, tá? Então, prestem atenção. Cadê onde eu escrevi aqui, ó? Estrangulamento e enforcamento. Então, deixa eu colocar aqui. Colocar bem bonitinho. Esganadura, pessoal, não tem a presença de sulco. O que caracteriza? Presença de estigmas ungueais no pescoço da vítima. As estigmas ungueais, elas aparecem em decorrência do quê? Do arranhão, são as marcas das unhas em torno do pescoço da vítima, tá? Agora, a questão aqui, ela falou do quê? Do sulco, tá? Eu tenho a presença de sulco cervical em estrangulamento e em enforcamento. Estrangulamento. Sulco cervical, sulco é horizontalizado, profundidade homogênea, não tem interrupção e sulco é horizontalidade, profundidade homogênea, não tem interrupção e pode aparecer mais de um sulco. Ou seja, se a pessoa der 3 voltas em torno do pescoço, vai aparecer 3 sulcos, tá? E ele é apergaminhado. Enforcamento. No enforcamento, eu tenho a presença do sulco apergaminhado também, oblíquo, ascendente, profundidade desigual, interrompido na altura do nó, tá? Normalmente, acima do osso da cartilagem. Cartilagem é aqui, ó, esse ossinho que fica aqui do osso da cartilagem tireoide, tá?
que fica aqui no pescoço de vocês, tá? É o gogó dos homens, beleza? Então, pessoal, na esganadura também posso ter a presença de fratura do osso hioide. Beleza? Então, tá aqui. Portanto, e todas essas características, ó, oblíquo, profundidade desigual, área de interrupção e fundo escoriado, enforcamento. As demais, já especifiquei ali para vocês. Próxima questão que eu preparei, 151. Então, vamos lá. Pessoal, estamos quase acabando, aguenta aí, tá? Então, vamos lá. 151. Entre as causas de morte citadas a seguir, qual deve ser atendida no IML? Olha só, infarto agudo do miocárdio, isso é morte natural, então é SVO, como eu falei para vocês na primeira questão. Acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Para quem não sabia, ó, AVC, acidente vascular cerebral. SVO, morte sem assistência médica. Morte sem assistência médica pode ser atestado por um médico do SAMU, ou então por um médico que, por e verificar que é uma morte natural, tá? Porém, tem uma questão aqui. Se não tem uma morte por assistência médica, a pessoa é encontrada em estado de putrefação ou tem alguma suspeita, aí tem que ir para o IML, beleza? Bom, morte causada por ferimentos de arma branca. Isso é o quê? Morte violenta. Se é morte violenta, vai para onde? Para o IML. Letra D, a nossa resposta. E choque séptico é muito comum ser causado quando uma pessoa fica internada muito tempo e pega alguma infecção hospitalar. Isso também pode ser para o serviço de verificação de óbito, porém tem que tomar cuidado com o seguinte: se essa pessoa está internada em decorrência de um acidente, uma tentativa de homicídio ou uma tentativa de suicídio, se ela morrer, ela precisa ir para o IML. Por quê? Porque o laudo médico, o médico vai ter que dizer se ela morreu pelo choque séptico, né? Ou então em decorrência de alguma outra coisa, em decorrência do ferimento mesmo, que provocou o fato daquela pessoa estar no hospital. Isso aí tem uma relação de nexo causal que é muito importante para a parte do direito, tá? Então, por exemplo, uma pessoa deu tiro na outra pessoa. Aí vamos supor que pegou na cabeça, mas eram 22, a pessoa não morreu na hora. E ela foi para o hospital, ficou internada uns 3, 4 meses, depois ela morreu de infecção hospitalar. Aí fala, professora, mas se ela morreu de infecção hospitalar, não foi o tiro? Mas por que é que ela estava no hospital? Porque ela levou o tiro. Se ela tivesse levado o tiro, ela ia estar lá no hospital? Ah, não sei, professora, ela podia ter pegado Covid, mas eu não trabalho com suposição, eu trabalho com realidade, tá? A pessoa estava internada em decorrência do tiro. Se isso aconteceu, ela vai ter que ser levada para o IML, beleza? Bom, pessoal, 156 é a nossa próxima questão. Vamos lá. Durante a necrópsia de uma vítima de múltiplos ferimentos por disparo de arma de fogo, o perito observou que uma das lesões apresentava características que a diferenciava das demais. A borda de um dos ferimentos parecia queimada, era irregular e estava evertida. Esse tipo de ferimento é conhecido como, galera, tiro encostado. É o famoso câmara de mina de Hoffman. Olha só, quando eu tenho os tiros, eu posso ter o tiro encostado, tá? Que eu tenho a chamada câmara de mina de Hoffman. Então, vocês observem aqui. Esse daqui é um tiro encostado contra um plano ósseo. A câmara de mina de Hoffman, ela fica com esse aspecto estrelado. Por quê? Porque ocorre uma compressão dos gases no local onde deu o tiro, tá? Mas ainda assim, vocês conseguem ver, ó, esse aspecto arredondado por onde o projétil penetrou, tá? Essa fuligem aqui é o sinal de Benassi, que é esse halo fuliginoso que forma ao redor da lâmina do osso, tá? E não tem zona de tatuagem, não tem zona de esfumaçamento. Quando eu não tenho plano ósseo, por exemplo, na região abdominal, o que acontece? Os gases superaquecidos podem aquecer a boca da arma. E aí, quando encosta na pele da pessoa, fica essa marca. Sabe quando marca gado? Da mesma coisa, tá? Isso aqui é chamado de sinal de Vergatner ou Verganet, ou então de Pulpe-Vergatner ou Pulpe-Verganet, tá? Então, isso aqui é característica de tiro encostado.
Tiros a curta distância, eu apresento os efeitos primários e secundários do tiro. Os efeitos primários são os efeitos produzidos pelo projétil, tá? Que é o próprio orifício, a orla de escoriação, olha só que eu tenho arrancamento da epiderme, a orla de contusão, onde eu tenho essa formação, esse aspecto mais arroxeado em decorrência da contusão do projétil. Aí eu tenho microlesões e o extravasamento de sangue naquela região, tá? Também tenho o halo de enxugo, orla de enxugo, que é esse aspecto que fica mais enegrecido em decorrência da deposição das sujidades do projétil. Isso tudo é efeito primário. E, além disso, eu posso ter os efeitos secundários, como, por exemplo, a zona de tatuagem. A zona de tatuagem ela é provocada pela deposição da pólvora incombusta expelida pelo cano, pela arma, tá bom? E aí ele deposita na pele e causa essa queimadura. A zona de chamuscamento também pode estar presente, bem como a de esfumaçamento. A zona de esfumaçamento, ela se difere da zona de tatuagem, por quê? Quando você lava, a zona de esfumaçamento, ela sai, tá? São sujeiras também expelidas do projétil, mas ela sai. Já a zona de tatuagem, ela não sai. Por quê? Porque a pólvora incombusta se depositou e queimou essa região. Então, ela não sai, tá? Isso é zona de tatuagem, isso é zona de esfumaçamento ou falsa tatuagem. E aí, eu também tenho os tiros à distância, que não vão apresentar as características secundárias do tiro. Por quê? Porque os gases que saem do projétil, a pólvora incombusta, ela não consegue percorrer uma distância muito grande, somente o projétil. Então, aí eu só tenho efeito primário de tiro, ok? Bom, pessoal, agora a questão de número 158, e aí nós terminamos. Olha só. Em relação aos ferimentos cadavéricos pós-morte, podemos afirmar que, olha só, a rigidez aparece imediatamente após o óbito. Em alguns casos, inicia-se antes do óbito, não, tá? A rigidez, ela vai aparecer, ela vai começar a surgir após o óbito. Em aproximadamente 1 ou 2 horas, ela se instala primeiro na região da cabeça e da nuca. Depois, entre 2 e 4 horas, ela se instala nos braços. Entre 4 a 6 horas, tórax e abdômen, 6 a 8 horas na perna, tá? E sempre depois do óbito. E ela vai se desfazer na mesma sequência. Então, a primeira está errada. B. Os livores cadavéricos, que são as hipóstases, iniciam-se após 12 horas. Errada, tá? Livor cadavérico, ele surge em decorrência da deposição do sangue nas áreas de declive do cadáver. Eles começam a surgir em torno de 30 minutos, a maioria das vezes entre 1 a 3 horas, tá? Então, não são 12 horas. De 8 a 12 horas, eles se tornam fixos. Então, você pode movimentar o cadáver, colocar ele de cima para baixo, ponta cabeça, que o livor não se desfaz, ok? C. A mancha verde abdominal, que eu falei para vocês, forma-se entre 18 e 24 horas, em média, após o óbito. Tem início na fossa ilíaca direita e entre o 3º e 5º dia se estende por todo o corpo. Perfeito, tá? É isso que eu expliquei para vocês mais cedo na questão anterior. Então, essa é a nossa alternativa. O sinal de Brouardel é causado pela redução errada. O sinal de Brouardel, ele surge lá na fase gasosa, entre a fase cromática e a gasosa, tá? De cromática e coloração, a mesma coisa. E aí ele começa a ter aquela circulação póstuma de Brouardel. Como eu mostrei para vocês, os vasos sanguíneos, eles ficam com um aspecto mais enegrecido e aparece por todo o corpo da pessoa, tá? E a fase gasosa tem início após o 10º dia do óbito, não. Aqui já está lá na fase colicoativa, tá? A fase gasosa é a segunda fase e ela tem início ali a partir das 24, 48 horas, ela já começa a surgir, beleza? Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui com vocês. O que era aquela pesquisa de PSA? O PSA, deixa eu interromper o compartilhamento, ele é um exame que se faz para detecção de sêmen na vagina da mulher. Ela é uma enzima que ela é presente, tá? Que ela tá presente no líquido seminal. E aí, o que acontece? No líquido seminal, ela tem uma concentração muito alta. Tá? Então, quando eles fazem o exame de PSA e dá positivo, possivelmente tem sêmen na cavidade da mulher. Mas o que acontece, pessoal? Essa pesquisa de PSA, ela não é confirmatória de sêmen, porque já ficou comprovado cientificamente que alguns tumores, inclusive um tumor de útero, pode dar PSA positivo em altas concentrações. Então, assim, se der PSA positivo, confirma que tinha
sêmen espermatozoide? Não confirma, não é confirmatório. Ele é um exame de presunção. Agora, por exemplo, se coletou material, deu PSA positivo e depois fez uma raspagem na lâmina e observou no microscópio e conseguiu ver espermatozoide, aí confirma. Aí confirma, tá? Então, o PSA, ele nada mais é do que uma enzima encontrada em alta concentração no líquido seminal. Inclusive, homens que são vasectomizados conseguem identificar o PSA a mesma coisa, tá? Consegue identificar, aí só não vai ter o espermatozoide. Obrigada, Estefânia. Pessoal, agora eu tô aqui, ó, para tirar as dúvidas de vocês. Passei um pouquinho, mas acho que valeu a pena. Vocês estão firmes e fortes aí? Consigo, Andressa, já vou falar. Vou até colocar aqui para vocês da lei de Filhouse-Langer, que aí eu consigo... Pessoal, já vou adiantando aqui, ó. As leis de Filhouse-Langer, elas são formadas, são lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre. E o que acontece? A nossa pele, ela possui elasticidade, tá? E essa elasticidade da nossa pele, ela se altera com relação à posição, tá, do nosso corpo. Então, por exemplo, ó, eu vou abrir um bonequinho aqui para explicar para vocês, que aí eu acho que fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Existem as regiões que possuem a mesma direção das fibras elásticas da pele, tá? Outras regiões, essas fibras elásticas se convergem. E quando eu tenho... onde está aqui? Perfurante. E quando eu tenho, pessoal, a lesão por um instrumento perfurante nessas linhas de elasticidade da pele, ela não fica com um aspecto de ponta, como nós vimos, com um aspecto pontual. Na lei de Filhouse-Langer, elas se assemelham muito a um aspecto de casa de botão, tá? E aí, eu tenho duas leis de Filhos e uma lei de Langer. Nossa, eu não estou achando aqui o meu slide para poder mostrar isso para vocês, mas eu coloco aqui no resuminho e aí depois eu mando para vocês, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela, daí eu vou escrever direto aqui para vocês. E aí o que acontece? Olha só, a primeira lei de Langer, a primeira lei de Filhos, olha só, primeira lei de Filhos é chamada de lei da semelhança. Por quê? Quando ocorre a lesão pelo instrumento perfurante em uma região que possui a elasticidade da pele, em uma região que possui a elasticidade da pele de maneira unidirecional, por exemplo, essa elasticidade ela pode estar tudo para cima, assim. O que acontece? A ferida fica com um aspecto de casa de botão e se assemelha a uma lesão produzida por um instrumento pérfuro cortante. Então, o que acontece? Eu vou abrir o Paint e vou desenhar aqui para vocês, tá? Então, olha só. Quando eu tenho a elasticidade da pele, aí, ao invés desse instrumento perfurante, como, por exemplo, um furador de gelo, ir lá e fazer uma lesão desse tipo aqui, ó, punctória ou punctiforme, o que ele faz? Ele faz uma lesão assim, ó. Ele faz uma lesão assim. Tá vendo? Fica muito similar a uma lesão com um aspecto de casa de botão, de uma lesão de uma ferida pérfuro cortante. Por quê? Porque como eu tenho a elasticidade, vou até desenhar, ó, da pele nessa região, ó, eu tenho a elasticidade da pele toda aqui, ó, uma do lado da outra, ó, unidirecional. Eu tenho a elasticidade da minha pele dessa forma, o que acontece? Quando o instrumento vem nessa região e ele fura, o que acontece?
essa fibra elástica, ela se abre em duas. E quando ela se abre, fica com esse aspecto de casa de botão. Não lembra o botão de uma camisa? Não tenho nenhuma camisa aqui para mostrar para vocês, tá? Lembra o botão de uma camisa. Por quê? Porque essa fibra, ela se abre, tá? E aí, pessoal, eu tenho a segunda lei de Filhos, que é chamada de lei do paralelismo. O que acontece? Quando várias lesões ocorrem na mesma região de direção das fibras elásticas da pele, elas ficam em paralelo umas às outras, tá? Vamos voltar para o nosso desenho aqui. Galera, eu nunca tinha feito aqui no Paint, mas acho que ficou bem elucidativo. Ou só se é porque eu sei, tá? Mas se depois, se vocês não entenderem, vocês me falam que eu refaço aí para vocês, tá? Então, vamos supor, ó, eu tenho uma lesão aqui. Aí, vamos supor que outra lesão seja realizada aqui, ó, da mesma forma. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui. E aqui. Tá vendo que ambas as lesões foram provocadas em uma região que eu tenho a mesma direção de fibras elásticas na pele? E olha só, elas ficaram paralelas entre si. É isso que acontece, é isso que diz a segunda lei de Filhos, tá? E aí, não é lei de Filhos, mas é chamada de lei de Langer, mas já vou explicar para vocês, tá? Lei de Lange ou do polimorfismo. O que acontece? Em regiões onde há confluência das direções de elasticidade da pele, as lesões não possuem um aspecto definido. Podem ser multiformes. Por quê? Existem regiões da nossa pele em que as fibras elásticas, elas são assim, ó. Vou até fazer em vermelho. Elas têm região... Opa, deixa eu aumentar aqui, tá? Ó, elas podem ser uma do lado da outra. E aí vem daqui. Aí, de repente, vem umas de cá. E aí, quando você causa uma lesão, por exemplo, aqui, essa lesão, ela vai se abrir na direção que tiver essas incidências das fibras elásticas. Um exemplo, pessoal, que eu posso dar para vocês, que acontece em lesões poliformes, é aqui na região da axila, porque o nosso braço ele precisa se movimentar em todos os planos, né? Ele vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, gira. E aí o que acontece? A direção da elasticidade da nossa pele aqui na axila, ela é muito distinta, tá? Para a gente poder ter essa movimentação. Então, se você pegar um instrumento e provocar uma lesão aqui na região da sua axila, cada hora a lesão vai estar de um jeito. Tanto que, por exemplo, tem lugares da nossa pele que, quando você faz uma tatuagem, se você não tomar cuidado, você vai estar lá dessa forma, assim, no tatuador, ele vai tatuar e quando você virar o braço, vai estar de outro jeito. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? A mesma coisa acontece aqui com as feridas, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu ver. Andressa, ficou claro para você? Agatha, muito obrigada, que bom. Roberta, obrigada. Isso mesmo, galera, sigam lá, Polícia e Perícia, tá? Imagina, não tem o nome aqui, tá Motorola, Moto G, mas muito obrigada. Mais alguma questão? Não. Obrigada, Éder. Obrigada, Francine, Gustavo. Obrigada, Gi.